Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Convidados. Em boa hora o Parlamento faz esta conferência sobre o Estatuto do Cuidador Informal, porque, como sabemos, o Parlamento tem tido um papel muito interventivo em lidar com uma situação que é especialmente emergente nos últimos anos. O envelhecimento, o prolongamento da longevidade, o facto de, com isso, virem doenças crónicas, doenças incuráveis, doenças graves, fez com que, nos últimos anos, a nossa sociedade tivesse que se confrontar com desafios para os quais não estava preparada. Claramente, o apoio a quem está nestas circunstâncias é algo que não estava organizado na sociedade e que, em primeira instância, pode e deve ser resolvido dentro de cada família, quando para isso houver condições. Agora, aquilo que se percebeu também muito cedo é que não basta confiar às famílias esta responsabilidade. Há um problema que vem associado a tudo isto, que é a exaustão familiar. Se não houver, da parte das instituições públicas, a capacidade de dar formação a estes cuidadores informais, a capacidade de promover um enquadramento que permita que este exercício da responsabilidade de ser cuidador informal tenha, para quem o exerce, a compensação de não ter a sua vida completamente destruída em função do apoio que está a dar. Porque, analisando dados que todos conhecemos, ou lembrando dados que todos conhecemos, muitas vezes os cuidadores informais são responsáveis por até 80% dos cuidados que estas pessoas recebem. E, portanto, faz sentido que, do ponto de vista das políticas públicas, se perceba que não se trata sequer de uma despesa ou de um encargo para o Estado. O Estado, se conseguir criar os incentivos certos para que os cuidadores informais desempenhem o seu papel, está também, noutras respostas sociais, a poupar aquilo que pior teria que prestar se as famílias não pudessem prestar esses cuidados. Por isso, o que temos que analisar é que, do ponto de vista do Parlamento, houve um trabalho feito. O CDS foi o primeiro partido a apresentar uma iniciativa neste Parlamento sobre esta matéria, à época um projeto de resolução. Esperámos que o Governo promovesse o enquadramento legislativo sobre esta matéria, tal não veio a acontecer. E por isso desenvolveu-se um processo aqui no Parlamento de apresentação de projetos de lei, de debate, de audição de muitas entidades no sentido de se aprovar o Estatuto do Cuidador Informal. Este mesmo Estatuto que hoje aqui temos em análise. O que é que acontece? Tendo resultado de um consenso, naturalmente que do nosso ponto de vista, e dissemos-lo logo na altura, o Estatuto do Cuidador Informal ficou aquém daquilo que era desejável e daquilo que era necessário. Mas com a análise que fazemos neste momento e com o relatório que temos para base desta análise, nós percebemos que muito pior do que a diferença entre aquilo que era a necessidade e aquilo que era desejável relativo à letra, à lei do Estatuto do Cuidador Informal, o problema é muito maior quando nós analisamos a divergência entre aquilo que é o Estatuto do Cuidador Informal e aquilo que efetivamente aconteceu a partir daí. Não são certamente os indicadores quantitativos aqueles que mais nos devem preocupar nesta altura, porque quando falamos de vidas humanas, quando falamos de doenças graves, doenças incuráveis, doenças crónicas, quando falamos de exaustão familiar, quando falamos de cuidadores informais, obviamente que a realidade de cada uma destas situações é muito mais importante que qualquer número. Mas há um número que é muito elucidativo. Da verba orçamentada no Orçamento de Estado para 2020, relativa aos cuidadores informais, a execução orçamental em novembro, a um mês do final da execução orçamental, era inferior a 1%. Ou seja, o Governo não teve capacidade de executar a verba que o próprio tinha disponibilizado em Orçamento de Estado para esta matéria. Porquê? Por tudo aquilo que já hoje aqui foi falado. Por uma série de barreiras, desde logo burocráticas, que impediram que muitos daqueles que se esperava que viessem a ser elegíveis para beneficiar desse estatuto, beneficiassem efetivamente. Há inúmeros exemplos das barreiras burocráticas que fizeram com que assim seja. Se o número de requerentes já foi muito inferior ao que se esperava,
o deferimento dos requerimentos fica também muito aquém daquilo que era expectável. E, portanto, acho que hoje, e a terminar, Sr. Presidente, o maior compromisso que todos nós devemos assumir, e é certamente esse que o CDS assume, é que, mais uma vez, o Parlamento, com esta conferência, mas certamente depois desta conferência, quer no seu papel legislador, quer no seu papel de fiscalização da ação do Governo e das entidades públicas, não pode deixar de manter viva a luta para que o Estatuto do Cuidador Informal se aprofunde e, principalmente, se concretize. É esse o maior desígnio que todos devemos ter e é esse o trabalho que devemos fazer. Muito obrigado.